Vamos lá, pessoal, olha só. Bom, como eu informei aqui antes, eu vou fazer uma breve apresentação, bem rápido, são poucos slides aqui. Vou falar um pouco do estágio, e aí nós vamos conversando, e depois eu vou tirar algumas dúvidas, a gente vai... A reunião de hoje, a intenção é para poder realmente fazer um bate-bola, saber como está a situação do estágio. Algumas pessoas estão com dúvidas, realmente com esse coronavírus agora, com esse Covid, essa parada, complicou um pouquinho mais. Nós estávamos planejando fazer algumas alterações, envio de documento, algumas coisas assim. Então, nós vamos ter algumas mudanças com relação a datas, enfim, para poder ajudá-los da melhor forma possível. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Naima, que deve estar nos ouvindo aqui, deixa eu só confirmar. A Naima, ela é pedagoga e ela tem nos ajudado muito aqui na disciplina, como fazer a disciplina, nas sugestões da carga horária, nas sugestões de como desenvolver a disciplina. E eu gostaria muito de agradecer também o Cristiano. O Cristiano, ele é supervisor, ele é coordenador de estágio do campus avançado Uberaba Parque Tecnológico, e está aqui conosco também, está nos ouvindo, e me ajuda muito com relação à documentação. Então, eu queria poder aproveitar e agradecer a essas pessoas, a coordenação também, enfim, antes de iniciar, tá? Eu vou falar, realmente, o Cristiano é muito educado, né, e está sempre, assim, à disposição para nos ajudar, enfim, é muito bom poder contar com ele. Eu vou falar um pouquinho do estágio. Na realidade, eu sou responsável somente pela disciplina de estágios funcionários, né? Até a coordenadora, eu convidei a coordenadora para a gente poder participar, para que ela possa participar um pouquinho também da reunião. Enfim, mas nós estamos com algumas outras reuniões com a reitoria, alguns outros processos que precisam ser resolvidos com urgência. Provavelmente nós vamos ter algum outro momento junto com a coordenação do curso, então, em breve deve ter uma outra videoconferência, que os senhores poderão tirar dúvidas de outras disciplinas também. Hoje eu vou falar só um pouquinho do estágio, enfim, com a coordenação nós teremos outro momento para tirar outras dúvidas em relação ao curso, tudo bem? Com relação ao estágio, o estágio, ele foi feito, o curso todo, né, foi feito... Tem alguns microfones, está ocorrendo muito ruído. É o Júlio, tem alguns microfones ligados, igual o Alexandre. Deixa eu ver aqui uma lista aqui. Jocasta. O pessoal, por favor, quem puder desligar os microfones, aí na hora de... Isso, Júlio. Tem mais alguém? Acredito que agora não. Beleza. Então, o estágio, assim como o curso, foi feito para poder dar essa oportunidade para vocês de não só fazer o curso, como fazer... Tá falando aqui, ó. Alô? Pessoal, todos estão me escutando? Assim, perfeito. Na realidade, o estágio ele é muito simples, pessoal. Muitos estão com dúvida com relação à documentação, às vezes o ambiente virtual, enfim. Mas o estágio ele é muito simples. Basicamente, o estágio ele veio com relação o funcionamento do estágio ele é muito baseado no estágio da empresa,
Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como funciona o estágio baseado na empresa e como nós planejamos o estágio aqui para os alunos, né, não só do campus que vão fazer o estágio no Instituto Federal, como os alunos que vão fazer o estágio fora, em outras escolas. Então, como o curso foi feito de uma forma rápida para atendê-los, o estágio também foi baseado no que nós tínhamos de experiência no estágio de uma empresa, tá? Como que funciona hoje o estágio na empresa, no instituto, na escola, enfim? O aluno, deixa eu só pegar aqui. O aluno, ele faz um requerimento de estágio, tá? Ele conversa com o orientador, faz o requerimento de estágio. Esse requerimento é aprovado pelo professor da disciplina de estágio. Nesse caso de vocês, eu sou o professor da disciplina, então eu que aprovo esse requerimento de estágio. Então, o aluno, ele conversa com o orientador do Instituto Federal, tá? Ele procura o orientador, procura alguém que possa orientá-lo. Esse orientador aceita a orientar esse aluno. Ele faz um requerimento do estágio, é o primeiro passo para que ele possa fazer o estágio na empresa. Então, ele faz um requerimento, o requerimento é aprovado pelo professor da disciplina de estágio, tá? No caso de vocês, eu sou o professor da disciplina, eu que aprovo o requerimento de estágio. Aprovei o requerimento de estágio. O coordenador de estágio, coordenador de egressos, ele faz um termo de compromisso, tá? Nesse caso, o coordenador é o Cristiano, ele vai fazer um termo de compromisso entre o Instituto Federal e a empresa que o aluno vai fazer o estágio. Tudo bem? Um termo de estágio, um termo de compromisso entre o instituto e entre a empresa. Assim que ele fizer o termo de compromisso, todos assinarem o termo, então o aluno assina, o diretor assina, a empresa assina, todos assinam um termo de compromisso, o aluno faz o plano de estágio junto com o orientador, ou seja, o que ele vai desenvolver na empresa. Tá? O orientador orienta o aluno junto ao plano de estágio. Quais são as etapas que ele vai cumprir na empresa, o que ele vai fazer, se vai ser uma observação, vai ser, enfim. O aluno faz o plano de estágio. O orientador aprova o plano de estágio desse aluno no ambiente virtual. Tá? Então, esses são os passos aqui. Após isso, o aluno inicia o estágio na empresa. Quando o aluno vai para a empresa, o coordenador do estágio, no caso o Cristiano, já entrou em contato com a empresa, o termo já foi assinado, o supervisor, esse aluno ele vai ter um supervisor na empresa que faz o controle das atividades diárias dele. Um chat aqui, não pude ficar até o final, depois eu respondo. Então, o supervisor, ele vai controlar, ele vai apresentar esse aluno na empresa, ele vai apresentar o aluno nos setores da empresa e vai controlar essas atividades, ver se o aluno está indo, se ele está presente, enfim, se o aluno não dá problema, se o aluno está cumprindo com as atividades propostas no plano de estágios, né? Esse é o papel do supervisor. Ao final dessa etapa, o supervisor faz uma avaliação do aluno, tá? E o aluno faz o relatório. Então, ao final de cada etapa, ele faz o seu relatório preliminar do que ele fez na empresa, enfim, quais foram os passos, e uma autoavaliação. Depois disso, o relatório é enviado para o orientador corrige o relatório, o aluno faz as alterações que o orientador sugeriu, enfim. E, ao final, o orientador aprova o relatório desse aluno, aprova ou não, né? No ambiente virtual. É o professor do Instituto Federal, o orientador dele, que aprova esse relatório aqui. Bom, o que acontece? Esse modelo proposto foi enviado também para o curso de vocês, com o intuito de que vocês
possam desenvolver esse estágio no Instituto Federal ou em alguma outra escola do Instituto Federal que tenha um ensino técnico, tá? Que é a proposta do curso, ok? Então, o que acontece? Nós carregamos esse modelo para o Instituto Federal. Então, praticamente, vocês vão seguir as mesmas orientações do estágio na empresa no Instituto Federal. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer um requerimento de estágio, esse requerimento é aprovado por mim. Vocês vão fazer um termo, o coordenador vai gerar um termo de compromisso, né? O Cristiano vai gerar um termo de compromisso. Todos vão assinar esse termo de compromisso, o diretor do Instituto Federal, o diretor do campus, o diretor de onde o aluno vai fazer o estágio, enfim, todo o aluno, assim que for assinado esse termo, o aluno faz o plano de estágio junto com o orientador, né? O orientador e o aluno vão fazer o plano de estágio, o orientador aprova esse plano de estágio e, assim, o aluno inicia o estágio no instituto. Cada etapa, o aluno é obrigado a fazer toda essa documentação. Tá? Eu vou mostrar depois uma imagem ali da documentação, um mapa da documentação, mas o aluno é obrigado a fazer isso para todas as etapas. O Instituto Federal, a mesma coisa. A diferença é que nós sugerimos um supervisor para cada campus, tá? Um ou mais supervisores para cada campus, para que esse supervisor possa orientar o aluno, assim como na empresa, qual é o setor que ele pode fazer, como que ele pode fazer, qual é o acesso que ele tem, se ele tem acesso, qual é a documentação que ele pode ter acesso, né? Para evitar problemas, por exemplo, com documentos sigilosos, enfim, uma série de problemas. Então, cada campus tem um ou mais supervisores que foram indicados pelos diretores, que nos ajudam a orientar o aluno no campus, tá? Bom, ao final dessa etapa, esse supervisor, então, por exemplo, no campus Uberaba Parque Tecnológico, o supervisor é a Naíma ou a Patrícia. Ao final dessa etapa, esse supervisor vai fazer uma avaliação do aluno, de vocês, por exemplo, se vocês foram atrás do estágio, se vocês procuraram estágio realmente, se vocês foram no setor, qual que é a carga horária que vocês cumpriram, enfim. Esse supervisor vai fazer essa avaliação. Faz a avaliação do aluno. Sim, a avaliação do aluno. Se ele cumpriu a etapa, se ele cumpriu a carga horária, se ele apareceu no estágio, enfim, a avaliação do aluno e da etapa que ele se propôs a cumprir. Depois disso, vocês vão fazer um relatório, assim como na empresa, e uma autoavaliação. O orientador vai corrigir o relatório, propor alterações ou não, certo? Vocês vão alterar o que for preciso e, ao final disso, depois que vocês colocarem o relatório no ambiente virtual, o orientador vai entrar no ambiente virtual e vai aprovar o relatório. Então, basicamente, é bem simples o estágio, não tem grandes... em termos de documentação, não tem grandes problemas, tá? Basicamente é isso, essas são as etapas que vocês vão cumprir. Aqui está um quadro das etapas, até peguei um quadro de um outro curso, nós fizemos juntos lá, peguei um quadro de uma coordenadora de um outro curso que nos ajudou. Quais são as etapas? Vocês deverão cumprir 3 etapas, a primeira etapa, a segunda e a terceira etapa. Então, tem aqui, quando entregar os documentos, durante, né, antes do início do curso, durante o curso e ao final do curso. A primeira etapa, vocês vão ter que entregar todos os documentos aqui, então, com exceção do plano de ação e do plano de aula. Então, vocês vão ter que fazer o requerimento de estágio, o plano de estágio, o termo de compromisso, o controle de frequência, o relatório, a avaliação do supervisor, a autoavaliação. Esses documentos aqui, CPF, RG, comprovante de residência e essa pasta, eu não pedi ainda nessa primeira etapa,
tá? A ideia, a princípio, era conversar com a pró-reitoria para que todos esses documentos, uma vez que vocês colocam no ambiente virtual, ficassem apenas no ambiente virtual, que vocês não tivessem que enviar esses documentos fisicamente. Porém, a legislação, ela solicita que vocês, obrigatoriamente, enviem esses documentos. Então, na primeira etapa, eu deveria ter pedido fisicamente todos os documentos que vocês têm, o requerimento, o plano, o termo, tudo isso assinado junto com essa pasta que vai ficar na coordenação. Acontece que eu prorroguei isso na tentativa de ter alterado e ter ficado realmente só no ambiente virtual, né? E realmente eu só obtive resposta depois, então eu prorroguei para que vocês pudessem fazer junto com enviar todos esses documentos, junto com os documentos da segunda etapa, tá? Aí, para isso, eu estaria conversando com as coordenações, com as supervisões de cada campus, para poder receber esses documentos de forma tranquila. Só que não foi possível com essa alteração. Por isso que eu pedi para vocês que guardassem toda a documentação dessa primeira etapa e da segunda etapa, para que vocês possam me enviar fisicamente. Bom, na segunda etapa, vocês vão ter que refazer ou fazer novamente toda a documentação. O requerimento de estágio da segunda etapa, o plano de estágio da segunda etapa, o termo de compromisso da segunda etapa, o controle de frequência, o relatório, a avaliação do supervisor e a autoavaliação. Só ficou faltando aqui o plano de ação, até vou pedir depois a Naíma, porque nós entendemos que o plano de ação e o plano de aula, né, como não tem 4 etapas, ficaria para a terceira etapa. Então, eu até tenho que confirmar aqui, nesse plano de ação da segunda etapa, acredito que não tenha, tá? Daqui deve ser um xizinho aqui. E na terceira etapa, vocês vão fazer novamente toda a documentação, requerimento de estágio, plano de estágio, termo de compromisso, plano de ação e plano de aula, controle de frequência, que é o supervisor que assina, né? Esse controle de frequência você vai estar levando para o supervisor assinar, o relatório, a avaliação, a autoavaliação. Então, todas as etapas, vocês precisam fazer praticamente toda a documentação. Tudo bem? Então, alguns ficaram perdidos. Alexandre, eu não sei que documentação. E todas as vezes eu envio, no começo do semestre, um documento dizendo, você deve fazer para a segunda etapa isso, isso, isso. Toda a documentação dessa etapa. Tudo bem? Então, tá aqui um mapa. Alguém me pediu por e-mail, acho que 2 pessoas me pediram. Basicamente, é isso que vocês precisam entregar em termos de documentação. Tá? E toda essa documentação, ela deve ser enviada fisicamente para que a coordenação, ela possa guardar toda essa documentação em eventual organização do curso. Tudo bem? Deucina, deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu aproveitar aqui. As pedagogas fazerem a nossa avaliação, pois estavam de férias em dezembro e não deram retorno até agora. Bom, o que acontece? Está tendo um acúmulo muito grande, principalmente agora com essa situação do Covid-19. Todos nós estamos tendo um acúmulo muito grande. As pedagogas, por exemplo, estão ajudando uma série de professores que não tinham a experiência, por exemplo, com a educação à distância, com o conteúdo em especial, né? Então, as pedagogas estão ajudando todos esses professores, enfim. Além do mais, com essa parada, né, muitos documentos estavam sendo assinados fisicamente e nós tivemos que trocar até mesmo para poder os documentos serem assinados digitalmente. Os servidores do Instituto Federal, eles possuem uma forma de assinar os documentos digitalmente, mas eu tenho, por exemplo, supervisores que são de outras escolas do Espírito Santo, inclusive de outros estados, que não possuem, por exemplo, assinatura digital. Então, isso complica um pouco e atrasa
Realmente, pessoal, eu sei que é muita burocracia, eu sei que alguns reclamam muito dos requerimentos, enfim, é muita burocracia, atrapalha um pouco, mas, infelizmente, a legislação, ela pede para a gente poder, enfim, ter toda essa documentação. Tudo bem? A coordenadora estava aqui, Rayane, vai ministrar a aula. Posteriormente, vamos fazer um encontro para tirar dúvidas que cabem somente à coordenação. Perfeito. Que mais? Bom, essa é basicamente a apresentação que eu queria fazer, bem curta, para a gente poder não perder muito tempo aqui. E assim, eu gostaria de abrir para vocês, para a gente poder retirar as dúvidas, se alguém tem alguma dúvida, o que a gente pode ir discutindo para poder e conversando o que a gente pode resolver aqui. Fazer um bate-papo, enfim, de forma tranquila, para que a gente possa ir tirando essas dúvidas aqui. Fabiana. Alexandre. Oi. Sobre essas aulas que a gente tem que acompanhar, elas Sim. seriam como? Para quando começarem as disciplinas, em função para a gente fazer o plano de aula. A gente faz o plano de aula, essa foi a dúvida que eu tive com o meu orientador. A gente não poderia assistir às aulas remotas? Vamos lá. Deixa eu só ver quem está perguntando. Poder. É Cristiano. Bom, a princípio, eu vou falar dessa segunda etapa, que é o seguinte. A Naima, talvez a Naima pode me interromper e poder ajudar. Nessa segunda etapa, a proposta da pedagoga foi dividir a segunda etapa em pedaços, em partes, né? Essa segunda etapa, então, a proposta foi, uma das partes seria fazer uma análise, deixa eu só até abrir aqui, a proposta da licenciatura, só um segundo, seria, modelo do Einstein, seria dividir ou particionar essa segunda etapa, né, de elaboração de análise, definir como análise de alguns planos, ou plano de ensino, ou um plano de pesquisa, ou um plano de... Alexandre? Sim. Naima, posso falar? Por favor, Naima, vamos lá. Então, quanto a essa pergunta sobre a segunda etapa ela tem uma função, o objetivo maior dela é iniciar a participação do estagiário no processo de ensino-aprendizagem, né, da educação profissional técnica. Então, para esse início, então, primeira etapa que vocês conheceram, as instituições que têm como missão a educação profissional técnica, né, e agora indo para a sala de aula. Então, nesse momento, a aula, vocês vão, nessa etapa, trabalhar, é uma aula de participação, uma aula de observação. Então, vocês vão, por meio de um professor, que trabalha no ensino técnico, né, na educação profissional técnica, e vocês vão assistir uma aula do conteúdo a que vocês têm mais afinidade, para vocês terem condições também de avaliar. Junto com esse plano para a segunda etapa, tem alguns itens que vocês podem observar numa aula, né? Que vocês podem olhar lá, ou vocês podem criar novos critérios junto com o orientador. Tem um roteiro. Isso. Quanto a esse momento, nós estamos tendo aulas remotas, então nós não temos aulas em salas de aulas presenciais, para que vocês possam sair e ir lá na sala presencial. E aí, a possibilidade de vocês acompanharem uma aula remota. Como é que eu vou definir se eu posso ou não posso? Primeiro, a partir da conversa com o seu orientador. Segundo, a partir do contato com o professor, e ele
aprovar, né, aceitar essa proposta de trabalho de vocês. Então, ela pode acontecer? Pode. E até é interessante que aconteça, né, se alguns conseguirem fazer participar de uma aula remota, é muito importante, porque o relatório de estágio de vocês vão ser o diferencial, assim, na história, porque nós não passamos ainda por essa, graças a Deus, né, por essa dificuldade que nós estamos passando agora. Então, é interessante, sim, que vocês procurem o professor, converse com o orientador, se há possibilidade dessa participação, sim. E aproveitando o gancho aqui, Naima, né, como vocês foi sugerido para essa segunda etapa, aí, quase que 50% da carga horária, é a análise desses projetos de pesquisa ou extensão ou ensino. Então, é importante nesse momento que vocês possam analisar esses projetos e já começar a providenciar um relatório, tá? Foi sugerido aqui, por exemplo, um relatório. Algumas pessoas me perguntaram desse relatório. Esse relatório é um relatório parcial que vai compor o relatório final dessa segunda etapa. Esse relatório dessas atividades, ele vai entrar como um capítulo do relatório final que vocês vão desenvolver para essa segunda etapa. Não é isso, Naima? É isso mesmo, né? Então, essa segunda etapa, quando o Alexandre está falando, ela é composta de duas atividades. Pode acontecer uma primeiro, depois a outra, isso vocês podem definir com o orientador, mas eu escolho um projeto, ele pode ser na área de ensino, pode ser na área de pesquisa, pode ser na área de extensão, e analiso esse projeto, né? Porque vocês vão ver lá na terceira etapa, vocês vão voltar novamente à questão da ensino, pesquisa e extensão. Então, essa segunda etapa é uma preparação para a terceira. Se eu faço ela bem, eu faço a terceira bem. Então, é o que o Alexandre está falando. Então, há uma porcentagem da carga horária destinada à análise de projetos, que vocês podem ir fazendo e buscando, ou se alguém mesmo, se vocês mesmos têm projetos, vocês podem fazer essa autoanálise também. E a outra atividade, que é essa participação em uma aula, essa participação em uma aula do conteúdo que vocês estão fazendo estágio, certo? Então, são duas atividades muito importantes, que bem feitas, bem elaboradas e bem executadas, vão preparar vocês para a terceira etapa. Naima, nós sugerimos uma aula, mas pode ser mais de uma aula também, tá? Alguns me perguntaram, Alexandre, pode ser mais de uma aula? Sim, pode ser mais de uma aula, vai depender muito de como você vai organizar com o professor e como você vai organizar com os orientadores, com o seu orientador e com o professor da disciplina, né? Isso. Por que a gente definiu uma aula, né? A gente definiu uma aula porque a maioria dos nossos alunos desse curso, eles já são professores. Qual o motivo de assistir 10, 20, 30 aulas, né? Assim, talvez não teria, então, uma função em termos de quantidade, mas de qualidade. Então, por isso, pensar uma aula para você participar e uma aula que você conseguisse fazer essa análise. Essa análise de uma aula de um professor, ela vai gerar também uma própria análise da sua aula. Então, quer dizer, é uma atividade prática, reflexiva, né, em que vocês estão analisando uma aula e, ao mesmo tempo, se colocando nessa condição de professor. Então, por isso, uma aula. Mas, quer dizer, como o Alexandre já falou, pode ser uma, duas, isso aí como vocês forem combinando com orientador e professor. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa parte do estágio aqui? Eu vou responder algumas perguntas aqui. Gostaria de saber, Alexandre. Pois não. Eu sou o Lindolfo, aqui de Tutaba. Gostaria de saber, só para confirmar mesmo, já que a gente dividiu, não tem dúvidas com relação a isso, não, com relação a
o que se deve fazer, não. Mas já que a gente dividiu em 50% cada atividade, e lá está escrito assim que provavelmente teria que ter o plano de ação. Aí não vai ter o plano de ação, porque a gente já dividiu em 50-50. Só para confirmar mesmo, o plano de ação ia ficar para a terceira etapa mesmo. Naíma, eu lembro que em uma das reuniões nós confirmamos que o plano de ação ficaria para a terceira etapa, não é isso? Isso. O plano de ação, ele vai ser englobado no plano de estágio de vocês, né? Quando vocês estão fazendo o plano, quando vocês estão fazendo o plano de estágio, vocês elaboram essas duas atividades, tanto a atividade de avaliação, de participação na aula, quanto de avaliação de projetos, ele vai constar no plano de aula, então, de estágio. Então, não há necessidade. O plano de ação entra na segunda etapa, quando vocês já estão realmente na ação do ensinar, né, na sala de aula. Então, essa parte aí, ela vai ser retirada de lá. Esse campo vai ser retirado, ele vai continuar lá na etapa 2, ou ele vai ser retirado de lá? Eu vou alterar aqui. É só realmente porque ficou faltando essa alteraçãozinha aqui. Alexandre? Sim. Eu sou a Cláudia, eu fiz uma pergunta aí no chat, eu fiz todas as etapas da primeira etapa, e quando eu olhei no sistema, estava como eu não tivesse feito. Aí eu estou pedindo novamente para fazer a primeira etapa, embora eu não entendi, porque eu tenho até tudo guardado aqui. Eu devo refazer realmente a primeira etapa novamente, sendo que eu tenho todos os documentos, tudo certinho, que é a dúvida de outro colega que tem aí, eu vi no chat. Ou eu me inscrever na segunda etapa, porque, na verdade, eu já me reescrevi na primeira etapa novamente, porque eu estou como reprovada, como se não tivesse feito. Então, Cláudia, olha só, algumas coisas estão ficando, algumas dúvidas são as seguintes. Você terminou toda a etapa, foi aprovado, todas as etapas foram aprovadas, enfim. Pois é, eu fiz tudo, tinha sido aprovado, estava como aprovado em alguns dos itens lá, mas quando eu abri agora nesse semestre, estava como não, que eu tinha que repetir. Aí eu estou solicitando para fazer a primeira etapa novamente. Eu não entendi por quê, mas assim, como eu estou... Não sei o que fazer. Realmente estou perdida. Nesse caso, você tem que me mandar um e-mail, por exemplo, ou uma mensagem para que eu possa olhar, porque eu muito o seguinte, do aluno começar o estágio, mas não terminar, não colocar toda a documentação. Acontece muitas vezes de marcar como requer alteração e o aluno abandonar, não fazer a alteração e passar do prazo. Entendeu? Então, acontece muito também de requer alteração e o orientador aprovar ou marcar como... O orientador já tinha me falado que tinha aprovado, então eu vou te passar um e-mail particular, porque assim, eu estou perdida, eu não sei se eu estou fazendo a primeira etapa ou a segunda, porque eu já tinha feito tudo, inclusive os colegas que fizeram comigo em grupo o relatório estão aprovados, e eu não. Alexandre, Oi. Eu posso contribuir? Sim, Meu nome é Tatiana, eu sou aqui do campus Uberlândia, eu tenho 4 orientados aí, eu estou em contato direto com a minha aluna, que é a Luciana, e ela me falou da reunião e disse que eu gostaria de participar um pouco antes da minha aula. Então, boa tarde a todos, primeiro. Só para te relatar, o caso da Cláudia, semelhança aconteceu com a Luciana, eu já tinha aprovado todas as etapas dela, quando em algum momento ela me falou que eu tinha que aprovar de novo. Quer dizer, aprovar. Eu disse, não, mas eu já fiz. E aí, lá no sistema, que para mim uma vez apareceu com todos os vezinhos vermelhos, ele reapareceu como se ela não tivesse preenchido. Então assim, acho que às vezes pode acontecer alguma coisa no sistema. Tá, eu vou olhar. O que pode acontecer, está acontecendo muito, pessoal, é o seguinte, por exemplo, o relatório, ele deve ser assinado, todos os documentos devem ser assinados. Acontece muito, por exemplo, a supervisora, vou dar um exemplo da Naíma. A Naíma, ela tem que assinar o controle de frequência, o controle de atividades.
Aí o que acontece? O aluno põe o controle de atividade sem a assinatura do supervisor. Então, o que eu vou... Mesmo que o orientador aprovou, eu vou no controle de atividades e marco que requer alteração, porque não tem assinatura do supervisor. E é um documento, eu preciso comprovar que o supervisor assinou. Da mesma forma, o relatório. Acontece muito no relatório do aluno colocar o relatório, vou marcar aqui só, por exemplo, os que requerem alteração. A maioria desses relatórios, por exemplo, o aluno colocou o relatório, mas o orientador não assinou, nem fisicamente, nem digitalmente. Então, eu vou vir aqui e vou marcar como requer alteração, para que o aluno, e assim aparece a mensagem para o aluno, para que o aluno possa correr atrás do orientador, e o orientador possa fazer a alteração, assinar o relatório, assinar o documento. Está acontecendo muito isso, do aluno postar o relatório sem assinatura de ninguém. Entendeu? Alexandre, posso falar uma coisinha? Posso levantar só uma questão? Por favor. Professor Renato, aqui do Campus Uberaba. Sim. Só um questionamento. No meu estágio, faltou só a entrega dos documentos assinados, né? Todos os passos foram cumpridos. Perfeito. E eu estou sem nota no estágio. Então, assim que o senhor postar todos os documentos assinados, eu vou voltar à etapa, vou avaliar os documentos que são pertinentes a mim, por exemplo, o que eu tenho que aprovar, eu vou aprovar todos eles, e assim que tiverem todos aprovados, aí sim vão aparecer aí para o senhor. Não, é do estágio 1, da primeira fase. Da primeira fase, ficou faltando só a entrega dos documentos. E agora eu já não tenho acesso à etapa 1 no portal. Alexandre, o meu caso também é igual ao do professor Renato. Eu já fiz tudo, falta só a entrega física. Já subi toda a documentação, mas está aparecendo sem nota no Virtual IF e também está sem nota no Moodle. Bom, no Virtual IF e no Moodle vão aparecer sem nota mesmo, porque essa nota da entrega dos documentos só vão aparecer realmente quando todos os documentos físicos forem entregues. Que é a última etapa dessa primeira, é a última proposta dessa primeira etapa, entendeu? Por enquanto, eu estou avaliando só, por exemplo, aqui, eu vou pegar o exemplo do Almir aqui, ele entregou todos os documentos, mas ele ainda está sem nota no Virtual IF. Porque assim que ele entregar a documentação física toda assinada, a gente vai colocar a nota lá. Eu tenho mais uma segunda dúvida, eu queria só aproveitar, era a questão do termo de compromisso. Esse termo de compromisso ele é feito automaticamente pelo Cristiano, a partir do estágio, porque eu já solicitei o plano de estágio e o requerimento de estágio. Veja bem, sim. Assim que eu aprovo o requerimento de estágio, tá? Vou buscar aqui, por exemplo, um requerimento do Ailton aqui. Ele está com um requerimento de estágio aberto para a segunda etapa. Assim que eu aprovo esse requerimento de estágio, já cai automaticamente para o Cristiano gerar o termo de compromisso. Aí o Cristiano vai gerar o termo de compromisso, esse termo de compromisso vai ser enviado para o aluno através do supervisor de cada campus. No caso de vocês, o supervisor e o orientador estão com o mesmo papel. Então, assim que eu autorizar o requerimento aqui, já cai automaticamente, o Cristiano já gera o termo de compromisso, já pede para o diretor e todas as pessoas que são pertinentes ao nosso campo assinar, depois é enviado para vocês, alunos, para que vocês possam assinar e devolver para a gente, por exemplo, fisicamente. Isso vai ser enviado por e-mail para a gente, então? Não, vai ser enviado fisicamente, porque é um documento que precisa ser assinado fisicamente. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Professor Alexandre. Pois não, diga. Deixa eu te perguntar, a atividade e a aula que tem que acompanhar na etapa 2, ela pode ser aula remota, então? Pode ser remota, sim. Tá certo. Então, o plano de ação está embutido no plano de estágio e a aula que dá para acompanhar pode ser aula remota. Então, perfeito. Sim, o plano de ação vai ficar só para a terceira etapa. Para essa segunda etapa não tem um plano de ação. Perfeito, entendi. Valeu. E eu poderia assistir às aulas do meu próprio orientador? É a Fabiana que está falando.
Sim, Naíma pode complementar, por favor, mas a resposta a princípio é sim, pode assistir do próprio orientador, não é isso, Naíma? Pode sim. E outra coisa, o meu supervisor lá do campus Uberaba é o mesmo orientador? Do campus Uberaba, sim, o supervisor e o orientador têm o mesmo papel. Foi um pedido do diretor do campus Sim, sim. para Perfeito. que eles tivessem o mesmo papel. Tá, e nós já temos datas para essa segunda etapa? Então, a princípio, eu preciso me reunir com a coordenação geral, com o diretor, com a coordenação do curso, para poder rever como que vai ficar essas datas, mas eu posso responder para vocês o seguinte, que nós estamos tendo muita complicação para resolver as datas e a princípio das aulas, do calendário acadêmico, como que vai ser, enfim. Então, eu estou postergando essa alteração dessas datas do estágio, não que não seja mais importante ou que não seja importante, mas realmente para poder dar um fôlego para as coordenações e as direções resolverem primeiro a questão do calendário acadêmico, e assim nós vamos ter uma ideia, um parecer de como depois vai ficar o estágio, entendeu? Até mesmo porque, como a Naíma colocou, como parte do estágio vocês poderão fazer à distância, vocês poderão estar analisando esses requisitos, pesquisa, ensino ou extensão, então, enfim, o aluno ele não precisa ficar tão parado aguardando as datas. Quanto mais vocês adiantarem essa segunda etapa, né, mais fácil vai ser para terminar essa segunda etapa do estágio. Então, eu estou aguardando a direção primeiro resolver essa questão das aulas presenciais, se vai voltar, se não vai, se vai ter férias, se não vai, para depois resolver o calendário nosso aqui do estágio. Aí, o que eu faço? Alexandre. Sim. Desculpa. É Flávia de Tuiutaba. Um professor está em contato comigo já para poder assistir a minha aula remota. Inclusive, vai assistir hoje a partir das 3h10. Perfeito. Aí, a gente combinou que eu vou postar no Classroom que a aula vai ser assistida por esse professor. Perfeito. Eu não vejo problema, né? Não vê problema? Não vejo. Não, então tá. Porque aí eu posso assistir a aula dele, no caso, também. A gente pode fazer essa troca. Sim. Porque, assim, eu não preciso obrigatoriamente assistir uma aula de um professor que seja do comum. Eu posso assistir uma aula de um professor da área técnica também. Me ajuda. Então, Flávia, a aula que você deve assistir, né, que o seu orientador, quando você tem que combinar com ele, isso é importante que esse professor que você vai assistir a aula, ele tenha licenciatura. Ah, tá. Não, mas o professor que solicitou assistir minha aula, ele está fazendo o curso, então ele também não tem licenciatura, então ele não pode assistir minha aula. Então, ele que não tem licenciatura? Não tem. Nem ele, nem eu, porque nós dois estamos fazendo o curso. Isso é verdade. Isso acontece Rubens que está falando, isso acontece aqui no campus Campina Verde também, tá? Porque aí surge essa dúvida, de acordo com o que está sendo comentado aí, se há problemas da gente assistir uma aula de um professor que não tem a licenciatura, se a gente tem que assistir de quem tem licenciatura. Essa era a minha dúvida, gente, porque o meu orientador é da área de computação, ele tem licenciatura em computação, porém ele não atua num curso técnico de nível médio, ele atua no superior, e aí, pelo que eu entendi, eu acredito que nesse caso eu devo assistir a aulas do núcleo básico, correto? Isso. Em Campina Verde, como o professor Rubens já citou, salvaguarda, nós temos 2 professores apenas com essas aulas que têm licenciatura, né? Então a gente teria que assistir a aula de um dos 2. Então, sabe, eu acho que vocês poderiam, que esse é um problema que vocês estão levantando, que é realmente para se pensar, né?
Vocês poderiam fazer um levantamento, assim, ó, de quantos de licenciatura é possível se encontrarem para participarem dessas aulas. A impossibilidade, vamos imaginar que não seja possível, né? Vocês enviarem um e-mail para a coordenação para que a gente possa pensar e dar essa resposta para vocês fazerem essa etapa com mais segurança. Então, a minha fala nesse momento primeiro eu vou procurar participar de uma aula em que o professor é licenciado. Não encontrei, não tenho como fazer, é impossível de executar essa etapa agora, aí vocês vão enviar um e-mail para que a gente possa pensar em como a gente vai orientá-los, vocês, a fazer essa participação num professor que não é licenciado. A questão aqui não é dizer se o professor licenciado tem mais ou não condições de vocês assistirem uma aula e avaliarem, não é essa questão, mas a questão porque vocês estão fazendo um estágio, e aí vocês precisam fazer estágio com o profissional que é licenciado, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um estágio em qualquer outro curso, se eu for fazer estágio na área de advocacia, eu preciso fazer com quem tem o curso. Então, a questão em termos de falar de condições, em termos de técnicas, não sabe ou não sabe. É a questão da legalidade em termos de estágio. Mas, na ausência, eu não tenho como fazer, porque eu não encontro agora esse professor, aí a gente vai precisar ter um e-mail, receber um e-mail de vocês para a gente analisar e orientá-los. Ok, então eu vou conversar com o professor e falar para ele não assistir a minha aula hoje, já que eu não sou licenciada. E para a gente ver a possibilidade, porque no caso eu iria assistir a aula dele semana que vem, da gente procurar um outro professor que seja da Base Nacional Comum, licenciado, para a gente poder assistir, então. Tá já? Obrigada. Isso. Então, até a gente fazer essa análise, porque é o que eu estou falando com vocês, não tem nada a ver em termos de dizer de competência ou disso, tem a ver em termos de legalidade de estágio, tá bom? Nayan, já que você falou que não tem nada a ver só com relação à legalidade, mas, por exemplo, a gente aqui não vai ter um licenciado na área de eletrotécnica. Aí, como você já disse anteriormente, a gente tem que procurar uma disciplina, e para você fazer uma análise detalhada, com base, você tem que ter conhecimento daquilo. Como é que eu vou pegar um professor que não é da área de eletrotécnica, aí eu vou analisar a aula dele, eu não tenho base para analisar a aula dele. Eu tinha que analisar uma aula de uma pessoa licenciada na área de eletrotécnica. E não vai ter esse cara licenciado na área de eletrotécnica aqui no campus. Não tem. Isso, então vamos lá, vamos responder passo a passo. Por exemplo, eu decidi com o orientador que eu ia avaliar a aula de uma professora da área técnica, que dá aula no integrado. Então vamos lá, vamos responder passo a passo a pergunta para que vocês possam compreender, né, melhor o que é a questão do estágio. Quando a gente vai fazer o estágio na licenciatura, a gente precisa estar nessa área que é o estágio, a licenciatura. Nós estamos fazendo um curso na área de licenciatura, então é na licenciatura. Numa área técnica que é educação profissional e tecnológica. Beleza. Então, o fundamento a base que a gente vai procurar, o professor, o conteúdo, a área, é na área da licenciatura. No caso eu não tenho professor numa área técnica, como é que eu não consigo analisar um professor na área técnica, como o seu caso você está colocando, você tem um orientador para te ajudar a fazer a análise.
Porque a análise da aula, né, você ir lá e assistir uma aula, você vai para assistir uma aula com alguns critérios que você vai levar para essa análise. Os principais critérios, se vocês forem olhar lá no roteiro, basicamente são critérios mais pedagógicos do que propriamente conhecimentos científicos na área. Então, nós não vamos lá numa aula de, seja qual a área for, para fazer uma análise muito de conhecimento técnico da área, ou da eletrônica, ou da matemática, ou do português, mas nós vamos lá para assistir essa aula com um roteiro, com condições de analisar mais a área pedagógica, a área da didática, que é a função de ser professor, no caso do estágio que vocês estão fazendo. Porém, aplicar o conteúdo, que é a terceira etapa, aí sim a escolha tem que ser muito mais fundamentada na área que eu vou dominar. Então, eu sou da área da eletrônica, eu preciso dar uma aula nessa parte do conhecimento que eu tenho. Então, o conhecimento da etapa 2, lembra que eu disse para vocês? Fazer a etapa 2 prepara para a terceira etapa por causa disso. Nessa etapa 2, vocês vão assistir uma aula, observar e olhando os critérios que envolvem mais a docência, mais o ser licenciado, né? Mais o ser professor, mais do conhecimentos tanto de experiência quanto conhecimentos dos conhecimentos pedagógicos. A área de conhecimento específico, de científica do professor, ela também entra numa análise, mas não na profundidade agora. Aí, quando você for lá para a sua aula, o que você observou, o que você notou, o que você analisou, tanto de pontos positivos quanto de fragilidades, você leva para a sua área de atuação na terceira etapa, alterando e melhorando, transformando a sua aula. Então, isso a gente está orientando. A primeira orientação é procurar professores licenciados. No caso de não haver possibilidade nenhuma de fazer de encontrar esse professor licenciado, aí nós vamos conversar tanto com vocês como com o orientador, para orientar vocês como, então, ir para essa parte da participação. Ok? Naíma, pode falar. Boa tarde, é a Miriam que está falando. No caso, diante do que você acabou de expor, eu vou fazer uma observação sobre o aspecto da didática utilizada pelo professor. É isso? Isso, você vai fazer, nessa participação da sua aula, você hoje vai assistir uma aula, certo? Sim. Então, eu dou aula lá de português, você vai assistir a minha aula. Eu dou aula de português lá no curso integrado de computação gráfica. Você vai assistir minha aula. Você, às vezes, não tem o domínio aprofundado do português, que é o do conteúdo que eu vou trabalhar lá, por exemplo. Vamos imaginar, certo? Então, esse aí, você talvez possa não ter o domínio agora. Mas o que você está observando na minha aula? Como é que eu, pedagogicamente, né, com a experiência que eu tenho em termos de professora, que são esses 3 conhecimentos que rondam, né, e que fazem parte da docência. Conhecimento da minha experiência, conhecimento pedagógico e o conhecimento específico da área que eu atuo. Essas 3 coisas você vai conseguir tentar compreender como é que isso tudo funciona lá na sala de aula, né? Como é que é a minha interação com o aluno, com o conteúdo, com a parte do conteúdo especificamente, e essa parte mesmo de então, é isso que você faz agora nessa etapa. Por isso, procurar um professor na licenciatura que já teve essa base, né? E se espera que um professor licenciado, quando ele faz licenciatura, igual vocês estão fazendo agora, vocês estão vendo que é isso que se discute, que é isso que se estuda. Então, como é que isso lá na sala de aula faz esse movimento? E aí, essa é a participação de vocês agora. Porque depois, na terceira etapa, é o momento de vocês colocarem essa observação na prática. Naíma, posso falar? Pode. É Eliana, tudo bom? Tudo.
Naíma, me fala uma coisa, eu vou assistir a aula desse professor, né? E eu preciso da assinatura dele em algum lugar, ou eu assistindo a aula, elaborando o relatório e colocando o nome dele já está ok, ou eu preciso de uma outra comprovação que eu assisti essa aula? Então, a primeira autorização é ele permitir que você assista a aula, né? Tem que ser por escrito? Isso por escrito, você entra em contato, você pode mandar e-mail, você pode ligar, você precisa combinar com o seu orientador. Primeiro, ver qual professor, entrar em contato com ele, ele te autoriza você a fazer isso. Essa autorização, ela é você pode fazer por e-mail, você pode fazer um convite, o seu próprio orientador, né? E isso consta no relatório seu, que você, quando você faz essa descrição, você conta dessa autorização do professor. Naíma, uma pergunta, essa aula tem que ser obrigatoriamente do ensino técnico, no ensino médio? Ou pode ser do superior? Não, é técnico. Ah, tá. Não, tá ok. Obrigada, viu? Então, essas questões, gente, olha, tanto essa definição do professor de licenciatura, da área técnica, não é uma decisão nem minha, nem do professor Alexandre, né? É lá do perfil do curso, né? Então, por exemplo, se a gente faz outras orientações sem ser essas, a gente vai contra o perfil e objetivo do curso. Naíma, a última dúvida é o seguinte, o meu orientador, ele dá aula na área técnica mesmo, né, básica do curso de técnico em agropecuária, porém, ele é licenciado. Sendo assim, eu posso assistir a aula dele. Sem problemas. Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida com relação à aula, por exemplo? Que eu vou pedir licença para poder responder a diversas perguntas do chat aqui. Eu vou responder de uma vez, se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente vai falando. Pode ser? Mais alguma dúvida com relação a... Vamos lá. Eu vou começar... Professor Alexandre, boa tarde. Boa tarde. A Miriam. Eu gostaria de ver com você, com relação a essa etapa da questão do projeto de extensão que a gente tenha desenvolvido, o meu relato e o relato do aluno que eu orientei, isso aí vai estar dentro do relatório também da segunda etapa, é isso? Sim, dentro do relatório certo. Final. É como se fosse um capítulo do relatório final. Certo. A última pergunta. Esse relato, ele pode ser feito, sendo que esse projeto foi desenvolvido no superior, no curso de zootecnia? Com aluno do curso superior? O projeto foi desenvolvido no curso superior, é isso? Sim. Naíma, deixa eu ver. Cadê a Naíma? O aluno é do curso superior em zootecnia, não foi um aluno do técnico. Então, eu não entendi, por favor, repete a pergunta. É o seguinte, Naíma, com relação ao projeto de extensão que eu já tenha desenvolvido, onde eu vou ter que falar do meu relato, né, dentro desse projeto que eu realizei, e também o meu aluno orientado, ele também terá que fazer um relato da experiência dentro da sua formação. Eu posso usar projetos de extensão que eu desenvolvi com alunos de curso superior? Então, não. Não? Isso, né? Nossa. Porque o que acontece? É isso que eu te falo, que eu já acabei de comentar, né? Como a gente quer ver como é que essas coisas acontecem no ensino médio técnico, né? A gente precisa mesmo voltar sempre essa área. Certo. Então, se eu fiz um projeto e ele foi desenvolvido no superior, ele tem um resultado. Na área técnica, ele pode ter outro resultado. Pode ser o mesmo resultado, mas pode ser diferente.
Então, por isso, é sempre assim, ó, esse cuidado. Eu sei que é meio chato, né, de ficar voltando a isso, mas é sempre vocês olharem lá qual é o objetivo e qual é o perfil do curso, né? Então, se eu acabo saindo dessa área, desse objetivo, o curso, ele toma um outro sentido. Então, a gente está sempre tentando puxar para essa área mais técnica, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou começar a responder algumas perguntas aqui, depois a gente pode voltar, senão o pessoal que está do chat às vezes fica um pouquinho perdido, pode ser? Olha só, a Flávia perguntou se precisa fazer o plano de ação nessa etapa. Não, Flávia, o plano de ação realmente vai ficar para a terceira etapa. Márcio Viana, o controle de frequência é o mesmo do controle de atividades? Sim, é o controle de atividades que a supervisora assina lá, que você apareceu nos dias, enfim. Daniel Araújo, quais as datas de início e de final de estágio? Daniel, como eu falei, eu estou esperando a direção e a coordenação para a gente poder organizar ou reorganizar essas datas, né? Eu estou tendo alguns problemas com a assinatura do termo de compromisso. Nós vamos ter que mudar uma estrutura aí que vai ser a seguinte: o termo de compromisso, eu tinha colocado para vocês, quando a gente vai fazer o requerimento de estágio, vocês colocam, a gente tinha colocado uma data pré-determinada, que seria do semestre. Mas isso vai mudar, porque o que está acontecendo? Eu coloquei lá do dia 2 de março ao dia 7 de julho, por exemplo. E acontece que muitas vezes o aluno vai fazer o requerimento agora em abril, e ele coloca a data de fevereiro. O diretor não está querendo assinar, e com razão, porque ele está assinando uma data, como que o aluno colocou uma data de fevereiro, sendo que ele está em abril. Então, isso aí, eu vou fazer algumas alterações dessa data. Provavelmente, a data do requerimento de estágio vai ser o dia que você vai fazer o requerimento de estágio, para a gente poder resolver esse tipo de problema. Mas a data de início e final do estágio, com esse problema do coronavírus, com certeza a gente vai ter que rever essas datas daqui. Mas quanto mais rápido vocês fazerem o estágio, cumprirem essas 100 horas, melhor é. Romeu perguntou, Alexandre, manda novamente os documentos para nós. Eu vou colocar, se eu não me engano, está na biblioteca do curso, esse que as pedagogas fizeram, mas eu vou mandar novamente por e-mail. Giovanni Batista, o termo de compromisso, como será enviado para o campus Uberlândia? O coordenador, o Cristiano, ele manda o termo de compromisso através do malote para o supervisor, os supervisores de cada campus, tá? Então, ele está mandando esses termos. Vinícius, compartilhar o roteiro de atividades dos supervisores e orientadores, vou compartilhar. Renato Faria, o termo de compromisso é automático, já tinha respondido, é automático. Giovanni Batista, minha coordenadora não sabe se podemos ver o conteúdo de forma remota. A pedagoga já respondeu, então, sim, pode ser feito de forma remota. Vinícius, o termo de compromisso poderão ser assinados fisicamente no campus após o retorno das atividades acadêmicas presenciais. Sim, o termo de compromisso, inclusive eu vou até ver com a pró-reitoria, porque os servidores têm assinatura digital, eu vou tentar agilizar, a minha vida é tentar agilizar a vida de vocês ao máximo, tá? Para poder evitar grandes problemas com essa documentação. Mas muitas vezes eu esbarro em burocracia também, eu tento facilitar toda a vida de vocês, então eu vou ver a respeito dessas assinaturas físicas, enfim, para vocês fazerem toda a documentação, a gente assinar pelo menos o termo de compromisso digitalmente, o diretor e o coordenador, para vocês iniciarem as etapas sem ter grandes problemas, e depois assinar fisicamente o aluno. Ou vocês, o que pode ser feito também, quando vocês recebem o termo de compromisso, é assinar o documento fisicamente, escanear o documento e enviar para o supervisor ou para o coordenador. Então, isso também é uma possibilidade, tá?
Tatiana, Alexandre, sou orientadora de alguns colegas, vocês pretendem fazer alguma reunião com os orientadores? Sim, eu pretendo fazer uma reunião tanto com os orientadores quanto com os supervisores e com a ajuda da Naima e as pedagogas, enfim. Por que eu não fiz essa reunião com os orientadores e supervisores antes de fazer com vocês? Realmente porque eu queria tirar todas as dúvidas com vocês, até mesmo aprender um pouco com vocês, que algumas dúvidas estão surgindo, enfim, agora, nessa conversa, nesse bate-papo, né? Eu confesso para vocês que era bem mais complicado fazer esse bate-papo com vocês antes, porque todo mundo trabalhava, enfim, fisicamente, né? Então tinha muitos problemas de estar fazendo a videoconferência, e muitas vezes eu fazia a videoconferência, vinha 1 ou 2 alunos, então achei bem propício, apesar de um momento muito complicado, achei bem bacana de fazer essa videoconferência com vocês, essa era a proposta. Alguns alunos me mandaram e-mails preocupados, né, mas realmente era para isso, é para a gente ter esse bate-papo, esse bate-bola, é para saber ter um retorno de vocês e dar uma satisfação para vocês que nós também estamos trabalhando arduamente além das aulas. Então, é isso. Eu vou sim fazer uma reunião com os orientadores e os supervisores e a coordenação, enfim. Renato, o semestre, não consegui inscrever novamente, então não sei como proceder, em qual estágio eu devo realizar. Pessoal, essa é uma dúvida. Vocês têm que ver se terminaram o primeiro estágio, fizeram um relatório final, todas as etapas. Vocês têm que entrar no sistema e ver, está faltando alguma assinatura, porque normalmente quando eu coloco requer alteração, eu coloco lá, ó, falta assinatura do diretor, falta assinatura do coordenador, falta tal documento, às vezes a pessoa colocou um documento errado no lugar. Então, eu coloco para requer alteração. Muita gente nem olha as mensagens que eu estou enviando e manda a pergunta, enfim. Então, é importante que vocês olhem os documentos que estão faltando para que a gente finalize a primeira etapa e assim possa fazer a segunda etapa. A segunda etapa tem que estar vinculado na primeira. Eu vou pedir a ajuda da Naima, mas não obrigatoriamente, mas é importante que vocês cumpram a primeira etapa primeiro, que a primeira etapa é uma etapa de observação, para, enfim, depois cumprir a segunda etapa. Tá? Posso cumprir as duas etapas juntos, a etapa de observação? Teoricamente, sim, tá? Porque uma parte da observação também pode ser feita à distância. Suponhamos que na primeira etapa você foi sei lá, na biblioteca, foi na secretaria da escola, do próprio instituto, no setor, e fez a observação, cumpriu aquela etapa de observação, sentou com o coordenador, sentou com o supervisor, enfim. E está faltando só uma parte da primeira etapa, que seria terminar o relatório. Posso terminar? Sim, pode terminar. Conversa com o orientador, coloca a etapa, porque eu estou olhando todos os dias para poder concluir a primeira etapa. Eu posso fazer as duas? Pode também. Eu fiz a observação, quero fazer junto agora a segunda etapa. Posso também, desde que você cumpra a carga horária, né? Serão 200 horas e não 100, como é da primeira. Eduardo Augusto, o plano de ação ficou para a terceira etapa. Já respondi. A Regina Azevedo, minha orientadora não será mais professora a partir de maio. Deverei procurar um novo orientador? Devo recomeçar a etapa 2, tudo outra vez? Bom, a orientadora, a gente tem que ver por que a orientadora está saindo, se ela aposentou, se ela não pode mais, se ela está de licença, né? O que aconteceu com a orientadora? Enfim, se ela não pode realmente orientar, ou se ela não quer, realmente você precisa procurar um novo orientador. Muitas vezes eu falo para o aluno, eu não tenho orientador da minha área no campus, mas eu tenho orientador em outro campus. Eu vou tentar falar com esse orientador em outro campus para que ele possa me ajudar, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, Alexandre, eu não tenho no meu campus. Infelizmente, eu estou fazendo de tudo para que todos possam fazer o estágio. A Naima
tentou, na primeira reunião, a gente colocar que o aluno só pudesse ser orientado no seu campus, mas, infelizmente, isso não é possível. A gente precisa realmente que outros orientadores, eu mando e-mail para os orientadores todos os dias, pedindo, pelo amor de Deus, aceitem os orientandos, para que a gente possa terminar o estágio, para que a gente possa ajudar os nossos pares, os nossos professores, não só os nossos que estão no IFTM, como os demais, enfim. O relatório deve conter a aula que observamos juntamente com a avaliação do projeto de extensão ou devem ser 2 relatórios separados? Não, a princípio o relatório deve ser um relatório só no final, e esse relatório da aula que você está assistindo seja um capítulo desse relatório final. Fernando que perguntou, Fernando Francisco. William Júnior, primeiro relatório que fiz na etapa, eu crio um capítulo 2 com a etapa 2 e envio o relatório. Não entendi a pergunta, William, por favor, faça de novo, então a gente pode conversar depois. O pessoal está quase acabando, tá? Eu não sei se estou falando muito rápido, mas para não ficar muito maçante nem estender muito, eu estou tentando responder da melhor forma possível, depois vocês podem voltar também a assistir a videoconferência aqui para poder tentar tirar todas as dúvidas, tá? Estou tentando atender a todos aqui. Nanda, como será colocado o relatório dentro da avaliação? Como eu disse, um capítulo no relatório final. Essa Cavalcante, é possível entregar o relatório da etapa 1 e demais documentações? Pode realizar ainda o requerimento da etapa 2? Sim, é possível, pessoal, terminar sim a etapa 1, entregar toda a documentação. Se tiver muito problema, envia para mim um documento, eu sou a Marta Cavalcante. O grande problema de ter passado a data da etapa 1 é o seguinte, que o Cristiano, até entrou novamente aqui, ele precisa fazer um termo aditivo para quem não terminou a etapa. Vamos supor, o aluno começou a etapa 1, enfim, ele abandonou no meio da etapa, não fez o relatório, não assistiu a aula, então ele não fez a observação dessa primeira etapa. Ele quer continuar, quer voltar no campus, fazer a observação. Precisa fazer um termo aditivo, é um aditivo prolongando a data dessa primeira etapa. Alexandre, eu posso tirar uma dúvida, Alexandre, com você? O professor Renato, lá do Campus 1, da Unidade 1. Eu estive olhando aqui no portal, e agora, o meu requerimento do estágio 1, ele estava tudo certo, já tinha sido aprovado, concluído, né? E aparece agora um aviso que está aguardando a aprovação do professor Alexandre, pelo Cristiano, dia 3/12/2020. Então, 12/3. Tem que ver qual é o documento e se teve alguma alteração. Pode ter acontecido de eu ter aprovado e o Cristiano, por exemplo, entender que está faltando uma assinatura. Então, ele pede novamente, requer alteração para que possa essa alteração ser feita. Acontece, muitas vezes aconteceu de o orientador, vou falar aqui da Eliana, a Eliana está na minha escuta aqui, o orientador dela aprovou, por exemplo, o relatório final. Vou dar um exemplo, Eliana, me permita, por favor. O orientador aprovou o relatório final. Só que o que acontece? Ao verificar o documento, o documento final, ficou faltando, no final do documento, as assinaturas, uma folha de assinaturas. Não, mas esse é o requerimento do estágio, é o primeiro documento. Aí apareceu lá, aprovado pelo Cristiano, mas no sistema está aguardando você aprovar, entendeu? Sim, eu vou analisar o que pode ter. Então, manda para mim um e-mail para a gente resolver. Está aguardando isso. E aí eu vou resolver contigo, pessoalmente. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Olá, professor. Mais perguntas. Só para terminar essa batalha de perguntas aqui, está acabando. Márcio, o controle de frequência é o mesmo de atividade.
Claitinho, podemos fazer essa etapa em grupo? Eu vou pedir a ajuda da Naíma, mas posso estar enganado? Naíma, por favor, me ajude. Muito provavelmente sim, assim como foi feito da primeira etapa. A questão é que os relatórios obrigatoriamente devem ser independentes, tá? E, se possível, complementares. Naíma, é isso? Então, essa parte da análise dos projetos, eu penso que é até possível fazer em conjunto, é possível ter uma análise assim, né, e relatórios separados. A participação da aula, eu não vejo muita possibilidade de ser assim, em conjunto. Por quê? Porque a análise que cada um faz da aula é muito individual, né? Então, essa etapa da participação em aula, talvez eu vou assistir a mesma aula com outro colega, mas serão atividades bem diferenciadas e bem individuais. Então, depois até posso conversar com meu colega, olha, eu achei isso da aula, eu analisei isso, essa fala, essa conversa, é até importante que se tenha, mas são atividades individuais. A primeira, de projetos, eu penso que é a possibilidade como o Alexandre orientou. Perfeito. Vamos lá, mais perguntas. Giovanni Batista, professor tem que passar para minha orientadora de Uberlândia, pois a mesma não permite assistir remotamente a aula de algum professor. Isso aí, eu vou tentar, nós vamos, como eu disse antes, marcar uma reunião com os orientadores, supervisores, para poder conversar a respeito de tudo isso. Mas é importante que o professor e o orientador estejam em consonância. É importante que isso aconteça, porque existem uma série de regras, às vezes direitos autorais, enfim. Imagino eu, talvez a Naíma possa me ajudar melhor nisso. Mas, realmente, o professor precisa autorizar assistir a aula dele e o orientador também. Enfim, nós vamos tentar conversar com os orientadores e com os professores a respeito disso. Não é isso, Naíma? Então, não há possibilidade de você participar de uma aula sem a autorização do professor, certo? E o professor, por exemplo, vamos imaginar que vocês façam, Naíma, eu quero assistir a sua aula, eu permito. E posso colocar alguma condição, eu posso falar, olha, eu tenho o maior prazer de receber, mas eu gostaria de ler o relatório que você fez da minha aula. Então, esse também pode ser, o professor pode solicitar. No meu caso, eu solicitaria. Eu permitiria sem problemas e gostaria de ler para que eu pudesse entender mesmo, né, como é que está essa análise, até que eu possa melhorar em termos da minha própria aula. Então, isso vai depender da conversa com o professor, da conversa do orientador com o professor, mas não assistam aula, não façam relatórios, não façam análises sem autorização de professor. Vamos lá, Romeu. Sim. Eu tenho uma dúvida. Eu e talvez muitos outros colegas ainda não fizemos o requerimento de estágio dessa segunda etapa, né? Aí, olhando aqui no sistema, a gente tem a data de início, no caso tem que ser a data de hoje, eu vou fazer hoje, né? Essa data de término, como você falou, ainda possivelmente vai ser alterada. Mas para poder fazer esse requerimento hoje, eu colocaria o quê? Tenta planejar, por exemplo, com a data de hoje e uma data de término que você consiga fazer às 100 horas, possivelmente. Tente calcular um período em meses que você consiga completar 100 horas pertinentes à etapa 2 nesse período. O que acontece muitas vezes quando a gente coloca uma data final, não significa que aquela data é completamente obrigatória, mas eu coloco essa data final para quê? Primeiro, para que vocês tenham noção de um início e término dessa etapa. Segundo, para que eu possa cobrá-los a documentação. Terceiro, para que eu possa cobrar os orientadores que possam avaliar os relatórios, enfim, que não é nada fácil.
entendeu? Imagina, por exemplo, que eu deixo por conta de vocês, aluno, o aluno pode escolher a data, pode acontecer do aluno deixar para dezembro, e aí eu vou ficar maluco para finalizar a etapa, o orientador vai ficar maluco, enfim. Por isso que a gente estipula essa data, né, de forma que no semestre você consiga fazer essas 100 horas. Mas, a princípio, como nós estamos tendo esse problema do Covid, enfim, planeje uma data, coloque a data inicial, o dia que você vai fazer o requerimento da segunda etapa, e planeje em meses um prazo que você consiga, 2, 3, 4 meses, fazer as horas dessa segunda etapa. Tudo bem? Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. É possível fazer mais de uma etapa dentro do semestre? É possível, tudo vai depender de vocês. Assim como eu respondi para o Kleber, agora, se eu não me engano, quem perguntou, vai depender de vocês. Vocês podem fazer até as 3 etapas, a primeira, a segunda e a terceira etapa no mesmo semestre, desde que você consiga cumprir a carga horária, por exemplo, de 300 horas, que é a somatória das 3 etapas. Eu consigo cumprir 200 horas em um semestre? É possível fazer a primeira e a segunda etapa em um semestre? Sim. Então, eu vou fazer o requerimento de estágio da primeira etapa, vou fazer o requerimento de estágio da segunda, toda a documentação da primeira e da segunda etapa. Bonitinho da mesma forma. E assim, depois que eu terminar essa documentação e for aprovada, eu consigo fazer essas 200 horas. Tudo bem? Dalson, os alunos do curso técnico e agropecuária têm horários restritos para desenvolvimento de projeto. Naima, não entendi a pergunta, talvez a Naima possa me ajudar. Ou o Dalson, por favor, se o Dalson puder esclarecer melhor a pergunta. Eu entendi, assim, no sentido que ele está dizendo que a organização do curso, né, alguns desintegrados, eles têm poucos horários, às vezes, impossibilitam de realização de projetos, né? Então, esse é um dado importante a ser colocado no relatório, viu? Boa tarde a todos. Isso. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, Joia? Eu sou técnico agrícola e gosto muito, mas, assim, às vezes é difícil envolvê-los nos nossos projetos, principalmente a área horticultura, às vezes demanda tempo, então eu não tenho trabalhado com alunos do técnico, só superior. Aí, voltando à questão que alguém, não me lembro quem, perguntou se, acho que foi a professora Miriam, né, se podia ser alunos, projeto desenvolvido com alunos do superior, por isso que eu fiz esse comentário. Foi aí, Naima. Não foi uma pergunta, foi só um comentário. Uhum. Bom, pelo menos a zootecnia tem dificultado bastante a vida. No caso, a maior dificuldade no caso de assistir à aula ou do relatório? Não, Alexandre, ele está falando, né? Ele tem relatório de pesquisa, ensino e extensão, é isso, né? Isso, justamente. Então, a gente às vezes não tem alunos do técnico envolvido em projetos, que dificultaria aí a gente fazer essa atividade. Então, Dalson, eu compreendo a insistência da gente voltar à atividade para o técnico, ela é mesmo para atender o objetivo e o perfil do curso, né? E aí, assim, numa última alternativa, de não encontrar nenhum projeto de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos para o técnico, que a gente, tanto os nossos projetos quanto de outros professores, de outros pesquisadores, na área técnica. Então, numa última alternativa fazer uma análise de um projeto que não está voltado para o ensino técnico, é preciso tentar olhá-lo como ele seria aplicado para o técnico. Então, ao você dizer, olha, você trouxe um argumento, uma observação hoje,
muito importante para se contar no relatório, porque isso pode mudar um pouco a proposta dos nossos cursos hoje. Pensa bem, olha, eu tenho feito projetos e não tenho conseguido envolvimento maior do técnico por tempo, por exigir determinadas ações mais complexas, sei lá, como for. Então, quer dizer, olha, o nosso técnico hoje tem desenvolvido, às vezes, poucos projetos de extensão, de pesquisa e extensão, por alguns problemas, ou de condições estruturais, ou de organização curricular. Então, que precisa ser revisto. Então, esse dado que você traz é um dado importante de se colocar no relatório, né? E talvez esse fundamento que você traz possibilite até fazer uma análise do que um projeto desenvolvido no superior poderia ser desenvolvido no técnico. Mas a gente precisa sempre voltar o nosso olhar lá para o objetivo e perfil do curso, né? Nós estamos fazendo esse curso tentando falar, olha, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, todo o ensino da pesquisa e da extensão, é preciso ser, de alguma forma, viabilizado no ensino técnico profissional. Naíma, eu vou aproveitar um gancho aqui, estou até mostrando na minha tela, eu vou conferir novamente, foi até bom levantar isso, porque eu coloquei aqui na biblioteca do curso, tá aqui a implementar, alguns exemplos de projetos de ensino, pesquisa e extensão que nos foi passado pela coordenação, pela Daniela, a professora Daniela Orbolato, inclusive eu quero agradecer, ela tem me ajudado muito, e a intenção também é de sempre ajudar muito. Aproveitar e agradecer também a todos os supervisores, eu não sei se ainda tem supervisor aqui junto conosco, que foi convidado para assistir nesse primeiro momento, mas eles me ajudam muito. Eu coloquei aqui projetos de ensino, pesquisa e extensão, tá? Como exemplo e modelos que vocês poderão. Então, eu vou conferir novamente projeto por projeto, até vou pedir a Naíma depois para me ajudar, se for possível. Em um eventual caso de você não ter projetos, então, do ensino técnico, você pode analisar esses exemplos que nós colocamos aqui. Não é isso, Naíma? Só para confirmar, concorda? Isso mesmo. Eu, às vezes, estou reafirmando algo que, parecendo muito incisivo, mas é assim, é sempre a gente voltar lá no projeto pedagógico do meu curso e do que eu estou fazendo, então eu preciso olhar para lá. Olha, eu estou analisando agora um projeto de pesquisa, um projeto de extensão e um projeto de ensino, para o ensino técnico, para que quando esse curso terminar, eu ou melhore, ou aprofunde mais esse meu exercício de desenvolver projetos de pesquisa, ensino e extensão para o ensino técnico profissional. Ok, bom, espero ter respondido. Eu vou aproveitar, acho que tem mais algumas poucas perguntas aqui. Alexandre, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Sabina. Uma pergunta do fluxo de informação. Na minha disciplina, não aparece, na minha página, aliás, não aparece etapa 2. Isso é porque você não definiu as datas ainda? Então, vou responder, era a pergunta que eu ia responder nesse momento. É uma dúvida de algumas pessoas, inclusive, não sei se foi do Gustavo Prado, me perguntou também, alguém de Uberlândia, não lembro. O que acontece? A documentação, basicamente, é o mesmo documento. Vocês vão preencher... Eu estou acompanhando pela biblioteca. Da etapa 1, os documentos são os mesmos, os requerimentos, planos, termos, da etapa 1, da etapa 2 e da etapa 3. Então, como eu mandei na mensagem, isso aí foi um erro meu, eu confesso. Eu achei que nas mensagens que eu tinha enviado para vocês, tinha explicado que as etapas, a etapa 1, a 2 e a 3, seriam só o envio da documentação. Então, eu não abri a etapa 2 e não abri aqui. No meu aparece também que ele aparece apagadinho. Mas, basicamente,
O que eu vou colocar aqui na etapa 2 é um link que vai levar para o requerimento de estágio, para o plano de estágio, para a documentação. Por isso que eu não abri a etapa 2 e não aparece. Mas o que vocês vão fazer realmente só a documentação da etapa 1, da etapa 2 e da etapa 3. Eu achei que tinha ficado claro quando eu mandei a mensagem. Na realidade, essa etapa aqui, o roteiro, o formulário, é o mesmo para a etapa 2 e para a etapa 3. O que vai mudar é só o requerimento, o plano de estágio, que ao fazer o requerimento, vocês vão marcar aqui etapa 1, etapa 2 ou etapa 3. Ah, ok. Ficou claro agora. Então, é só eu entrar, preencher as informações e enviar. Isso, exatamente. Ok, obrigada. Deixa eu ver, acho que a última pergunta aqui, se eu não me engano, foi se nós podemos enviar a documentação toda de uma vez. Sim, pode enviar, sim, a documentação toda de uma vez. Se cumpriu toda a etapa, acredito que é isso. Bom, acho que eu respondi quase todas as perguntas. Alguém tem mais alguma dúvida? Olá, boa tarde. Boa tarde, Márcia Cavalcante, isso? Márcia? Isso, sou do Campus Ituiutaba. Você respondeu a minha primeira pergunta. Eu executei o estágio 1, só que posteriormente eu entrei em licença médica, então eu não enviei o plano e o relatório. Então, eu preciso pedir esse termo aditivo para poder conseguir enviar os documentos, porque eu já executei ele na prática. Não, se você já executou na prática, basta você fez a parte física, foi no ambiente, fez a observação. Isso. Só não enviou o relatório, é isso? Isso. Então, enviar o relatório. Tem um termo aditivo. Sem o termo aditivo, não precisa do termo por enquanto. E eu já posso fazer o requerimento do 2? Ou só quando eu enviar os documentos do 1? Teoricamente, o ideal é que você terminasse a etapa 1, já enviasse toda a etapa para fazer a etapa 2. Mas, para poder adiantar, a gente está resolvendo já para fazer o requerimento do 2. Tá certo, e você tentar já adiantar o máximo que puder com as coisas que podem fazer a distância. Tá certo, muito obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Naíma quer falar mais alguma coisa? Eu desejar a todos um bom estágio, né? E dizer que essa é uma etapa muito importante, apesar de tantas, às vezes parecem empecilhos que estão nos atrapalhando, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, né? Parece que mais ações de empecilhos do que propriamente de aprendizagem. Mas entendam que as orientações para validar e para certificar, né, para que possam fazer assim mais tranquilamente, mas é uma etapa de muito aprendizado. É uma etapa que prepara para a terceira, né, e que eu penso que vocês vão crescer muito, desenvolver muito com essas análises, com essas discussões, com essas participações. Eu desejo a todos um bom estágio e estamos aí sempre à disposição. Um grande abraço a todos por esse convite. Bom, Naíma, por favor, depois você olha um e-mail que eu acabei de te enviar, por gentileza, obrigada. É a Miriam. A Miriam. Pessoal, obrigada. Eu também gostaria muito de poder agradecer vocês, pedir desculpas por algum inconveniente, alguma coisa. Eu tento responder vocês o mais rápido possível, mas são muitos alunos. Eu tento organizar a vida de vocês da forma mais tranquila possível, né? De forma prática, que vocês possam resolver
o estágio, a disciplina de estágio de forma bem tranquila, sem muitos problemas. Peço desculpa por não ter feito essa reunião antes, mas realmente era bem mais complicado. Eu gostei muito dessa oportunidade de estar conversando com vocês, enfim. Agradeço muito a oportunidade também. Eu gosto muito da disciplina de estágio. Eu tento, junto com o Cristiano e com as meninas, a poder resolver a vida de vocês da forma mais tranquila. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Estou à disposição. Quem puder, quem precisar, me manda um e-mail. O ambiente virtual, muitas vezes, não é a melhor forma de mandar a mensagem, pelo menos da minha parte, fica faltando muito. Ele é bem complexo para enviar a mensagem. Mas eu estou à disposição de vocês, pode me mandar e-mail, se precisar, a gente faz a videoconferência, a gente agenda uma nova videoconferência, pode ser no pessoal, não tem problema, no privado, né, com cada aluno, a gente organiza o horário, enfim, eu estou bem à disposição de vocês, mas para poder ajudá-los. Quanto à documentação, que eu e o Cristiano puder fazer para poder resolver, facilitar a vida de vocês, nós estamos à disposição, tá bom? Eu sei que alguns me xingam aí, ficam bravos com a burocracia, com a documentação. O professor Renato perguntou quando vamos enviar a documentação física. Por favor, guardem todos os documentos. Assim que a gente voltar de tudo isso, eu vou pedir para vocês, assim que eu tiver uma reunião com os orientadores, com os supervisores, organizar direitinho uma forma de receber toda essa documentação. Eu vou pedir para vocês enviarem toda essa documentação física, com a pasta, com tudo organizado, tudo bonitinho. Mas, a princípio, tem que esperar voltar, tá bom? E é isso. No mais, muito obrigado mesmo pela paciência, pela disposição, e estou à disposição de todos vocês. Eu acho que, se não tiver mais dúvida, a gente pode encerrar, não é isso? Eu espero que todos tenham muita saúde e que possamos voltar bem melhor dessa crise. Valeu, pessoal. Vou disponibilizar. Assim que desculpa do barulho aqui. Assim que o Google botar aqui no disco, eu vou mandar um e-mail para todos com o link da reunião, disponibilizando aqui. Valeu, pessoal. Ana Paula, obrigado. Muita saúde para todos. Júnior, depois, se quiser, Júnior está no Espírito Santo, aí estou à disposição, tá? Não deu para falar muito. Me manda um e-mail para a gente marcar. Sabina, obrigado. Romeu, valeu, obrigado pela presença. Lorena. Boa tarde a todos aí, pessoal. Valeu, Gledson. Gledson, vou mandar lá para os coordenadores. Naima, muito obrigado. Fica com Deus, viu? Fica com Deus também. Muita saúde. Vamos. Tchau. Porque a gente vai resolvendo essas dúvidas. Salvou o dia, à tarde. Tchau. Obrigado. Gustavo, obrigado. Tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar, a gente responde aqui. Valeu, pessoal. Daniel, Nanda, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Valeu. Gustavo, abraço. Nanda, obrigado.